Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raciocinando na Fisioterapia Respiratória e Intensiva, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ter o raciocínio fisioterapêutico avançado na fisioterapia respiratória, na fisioterapia e terapia intensiva, sendo referência na área e tendo sua agenda lotada. Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva e fisioterapia respiratória, e hoje a gente vai debater oxigenoterapia domiciliar, indicação e o que o fisioterapeuta deve dominar para realizar o atendimento com mais qualidade com esses pacientes. A gente vai ter estudos que demonstram como é que deve ser utilizada essa oxigenoterapia. A gente vai falar sobre casos clínicos, discutindo como é que você, fisioterapeuta, deve tomar a sua posição aí com cada paciente e dessa forma você ter, na sua prática clínica, a melhor capacidade de definir sua conduta com o paciente que está com oxigenoterapia domiciliar. É extremamente importante para o fisioterapeuta que atende pacientes cardiorrespiratórios ter o conhecimento sobre a oxigenoterapia domiciliar. Muitas vezes é pensado que é muito básico, mas na verdade não é. Tem estudos demonstrando quando é que é indicado, como é que é feito o desmame, como é que é feita a monitorização, se deve ser utilizado durante o sono, se não deve ser utilizado, se deve ser utilizado durante o exercício. A gente vai discutir um pouquinho aqui, mas focando principalmente na indicação. A gente tem como falar sobre todo o conteúdo da oxigenoterapia domiciliar, mas a gente vai se aprofundar bem aí nas indicações e do que você tem que monitorizar e avaliar esse seu paciente do atendimento domiciliar ou que está saindo do ambiente hospitalar e vai ser indicado ou não o uso dessa oxigenoterapia domiciliar para o paciente. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. Indicações. Então, quais são as indicações da oxigenoterapia domiciliar? O que o fisioterapeuta deve avaliar para fazer esse controle junto com a equipe multiprofissional e como o fisioterapeuta deve se posicionar. Qual o papel do fisioterapeuta? Aí o fisioterapeuta que vai prescrever a oxigenoterapia é dentro da equipe multiprofissional. O fisioterapeuta tem que ter a capacidade de definir lá o fluxo de oxigênio. Como é que é feita essa monitorização? É só com o oxímetro ou através da gasometria? Ele fala sobre o que tem na literatura científica, quais são os guidelines, o que é indicado para você conseguir definir a conduta. Importante, a gente não vai falar aqui sobre o máscara de suporte ao oxigênio, como você titular, não, que não é a abordagem de hoje. A abordagem é do componente clínico, como você indicar o componente clínico, né? Como você identificar que o paciente tem indicação ou precisa desse controle de suporte ao oxigênio. Não, a gente não vai debater sobre se utiliza máscara de Venturi, catéter de oxigênio, a gente vai falar até um pouco sobre os concentrador de oxigênio, se vai ter um torpedo, mas não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é falar sobre indicação mesmo, indicação clínica, sobre sua capacidade de avaliar e definir suas condutas com o paciente que está com oxigenoterapia domiciliar. Vamos começar com um caso clínico. Vamos direto pensar de uma maneira clínica, raciocinando. Todos os casos, eu tento, na maioria das vezes, colocar aqui casos clínicos reais, certo? Então, esse daqui é um caso clínico, modifiquei só um pouquinho algumas coisas, mas é um caso clínico real. Paciente de 75 anos, paciente lúcido orientado, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ficou internado dentro do ambiente hospitalar, dentro da UTI, saiu da UTI com diagnóstico de síndrome pós-terapia intensiva, então aquele paciente que está tendo redução de força muscular periférica, tem alterações funcionais, mas já está começando a deambular, está deambulando dentro do ambiente hospitalar, teve alta para casa, mas refere dispneia aos mínimos esforços. MRC de dispneia, 5. O paciente foi para casa, chegou em casa, tem a MRC de dispneia 5. Ele nem sai de casa, não tem condições nenhuma de sair de casa por falta de ar. Saturação periférica em repouso de 90%. E você é o fisioterapeuta que vai atender esse paciente em domicílio. Você é chamado, a equipe médica, ou desde o ambiente hospitalar que você acompanhava o paciente, você é indicado para acompanhar esse paciente em domicílio. Você vai lá acompanhar esse paciente em domicílio, vai fazer um atendimento particular desse paciente. E aí, esse paciente teria indicação do suporte de O2? Se você observar, esse é um caso que várias vezes você vai pegar. Né? Vai pegar o paciente saturando 90%, 91%, paciente de POC que não tem síndrome pós-terapia intensiva, que está em casa há muito tempo, que saturando 86%, 87%, 85%. Já peguei casos que
paciente saturava 82%, 83% em repouso, em domicílio, e dizendo que não estava com falta de ar. Dizendo que estava ok, mas ia começar a fazer algum exercício físico, a saturação caía mais ainda e a percepção da falta de ar era maior. E ele não tinha condições de fazer as atividades de casa. Então, dentro dessa aula, a gente vai discutir um pouco como você se posicionar num caso como esse. Um caso real, que você pode pegar dentro da sua prática clínica, e você, como fisioterapeuta, tem que saber indicar a conduta, ou discutir com a equipe muito profissional, ou solicitar com uma avaliação de um pneumologista para identificar, através de uma gasometria, se o paciente tem indicação ou não do suporte de oxigênio. Você vai fazer um teste de caminhar 6 minutos para avaliar tudo isso. Você tem que ter o raciocínio fisioterapêutico avançado, tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, e tem que ter iniciativa e atitude para se posicionar. Não pode ficar, o paciente é atendido por vários profissionais, é atendido pelo médico, é atendido pelo fisioterapeuta, tem equipe muito profissional, eu não vou me posicionar com isso não, vou esperar o que for definido. Não, você tem que ser um líder dentro do ambiente, tanto do seu paciente particular em domicílio, que aí você é valorizado no seu consultório ou no ambiente hospitalar. E para isso você tem que ter o conhecimento e saber se posicionar. E qual o papel do fisioterapeuta nesse momento? Avaliar, identificar as alterações cinético-funcionais e definir a conduta. Lembrando que, se o paciente está apresentando uma queda de saturação para realizar suas atividades de vida diária, ele já vai ter a dispneia e vai impedir a sua progressão da conduta fisioterapêutica, progressão da reabilitação pulmonar. Isso é importante entender. Outro ponto, se o paciente fica sempre hipoxêmico, ele vai ter complicações dessa hipoxemia, como hipertensão pulmonar, cor pulmonar. O paciente está cronificando ali uma vasoconstricção hipóxica. O organismo da gente responde a uma hipoxemia crônica. Uma hipoxemia crônica gera vasoconstricção hipóxica, aumento da resistência vascular pulmonar. Com isso, você tem a hipertensão pulmonar e podendo chegar ao corpo pulmonar. O fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento. E entendendo que pode ter complicações, entendendo que vai alterar as condutas fisioterapêuticas se o paciente apresenta uma queda de saturação importante, e o paciente que está com o suporte de oxigênio, que é necessário ele utilizar, ele tem uma melhora da qualidade de vida. Ele consegue fazer suas atividades de vida diária. Ele soma o efeito do tratamento fisioterapêutico. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter o papel de estar acompanhando esse paciente em domicílio, em consultório, identificar que esse paciente pode ter a necessidade de suporte de oxigênio e conversar com a equipe multiprofissional para ser solicitado os exames adequados para definir o uso dessa oxigenoterapia pela equipe multiprofissional. Essa comunicação vai gerar resultado para o paciente, gera resultado para o fisioterapeuta e melhora todo o tratamento do paciente. Mas, para isso, você tem que ter um conhecimento avançado e tem que saber de onde está respaldado na literatura científica. O que é que fala o guideline da BTS, da ATS, o que é que fala os guidelines da Sociedade Brasileira de Pneumologia, o que é que tem de estudo científico, qual o grau de evidência, para você saber se posicionar. Não é apenas pegar um paciente, eu repito sempre, falo sempre isso daqui dentro dos conteúdos, não é pegar o paciente e colocar para fazer respiron. Pega o paciente lá e bota para fazer respiron. Que diz que está fazendo fisioterapia respiratória no paciente com doença pulmonar grave. Não, não é isso. Ou chega o paciente e bota para fazer padrões respiratórios. Inspira profundo, solta o ar. Ou freio, puxa o ar, solta fazendo freio. Não, é muito mais. O fisioterapeuta tem que se aprofundar nesse conteúdo para conseguir gerar uma melhor conduta para o paciente. E aí, gera uma resposta para o fisioterapeuta também. O fisioterapeuta ele tem um resultado profissional e financeiro quando ele tem essa capacidade. Então, os benefícios são para o paciente, para o fisioterapeuta e para a equipe multiprofissional, para os familiares, para a sociedade como um todo, entendendo uma conduta específica da fisioterapia respiratória. Uma conduta não, é um conhecimento específico da fisioterapia respiratória. Fazendo essa breve introdução de o que você precisa, por que você precisa ter esse conhecimento teórico, você tem que ter bem aprofundado, para saber qual é a indicação, o que é que o paciente precisa ou não. A gente vai discutir aqui ainda essas indicações, mas você também tem que ter o conhecimento prático. Como assim o conhecimento prático? Quando indicar um concentrador de oxigênio, quando o paciente precisa de um torpedo que estará no leito em domicílio. Quando é que o paciente necessita fazer o uso de um oxigênio
oxigenoterapia portátil. Isso aqui é um concentrador de oxigênio portátil, que o paciente vai sair de casa, vai para fazer uma consulta e ele utiliza essa oxigenoterapia. Então, saber manusear esses equipamentos, saber indicar, até para você ter, dentro do ambiente do seu paciente particular, você dizer, você pode fazer o uso do concentrador de oxigênio, vai ser um menor custo para você. Veja o valor que você está levando para o paciente. Porque o custo do concentrador de oxigênio, quando o paciente adquire, ele compra, é um custo fixo ali que ele comprou, dividiu em 12, 24 vezes. Ele precisa fazer o controle dele, fazer o suporte do equipamento, precisa, mas é dele o equipamento. Consegue chegar até 5 litros por minuto, 4 litros por minuto. Mas precisa ter um suporte básico do lado, porque esse concentrador de oxigênio, alguns dependem não tem um backup, então você tem que ter um suporte de oxigênio, um torpedo, além do concentrador de oxigênio, se for um uso contínuo desse paciente. E, dependendo do caso concreto, você identificar se o paciente precisa de um concentrador, de um torpedo, se o paciente precisa de um portátil para sair de casa. Esses conhecimentos vão se somando e você vai gerando uma conduta melhor para o paciente, uma conduta mais efetiva e se diferenciando na fisioterapia respiratória, na fisioterapia e terapia intensiva. Seja esse fisioterapeuta diferenciado. Os benefícios, como eu já falei aqui, do uso da oxigenoterapia para os pacientes com doenças pulmonares crônicas, o que tem maior evidência científica são os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas, quando pega a literatura científica, ela indica também para os pacientes que têm outras doenças crônicas, como fibrose pulmonar, os pacientes que têm alterações, disfunções crônicas e até em cuidado paliativo. E aí depende da indicação, não é mandar para qualquer paciente. Tem que ter a indicação. A gente vai falar aqui sobre a indicação, qual exame, o que é que se fala na gasometria, é a gasometria que deve ser feito, o que é que deve ser avaliado para definir esse uso de acordo com os guidelines. Então, quais são os principais benefícios do uso da oxigenoterapia para o paciente? Para você até falar com o paciente, você se posicionar na equipe do profissional, aumento da sobrevida dos pacientes graves, então o paciente ele tem um aumento da sobrevida, redução do desenvolvimento de vasoconstrição em resposta à hipoxemia, como a hipertensão pulmonar e hiperpulmonar, então você tem uma redução desse desenvolvimento. Fisiologia, por isso que tem todos os meus cursos, eu coloco sempre a parte inicial de nivelamento desse conteúdo da fisiologia. Você tem que saber, hipoxemia, vasoconstricção hipóxica. Se o paciente tem crônico isso, aumenta a resistência vascular pulmonar, que pode, com a progressão da doença, a manutenção dessa hipoxemia, levar a hipertensão pulmonar e hiperpulmonar. Então, você chegou num paciente que está em casa, saturando 84%, 83%, e o paciente diz, mas eu não preciso ficar com catéter de oxigênio, não, doutor, porque eu não sinto falta de ar. Você tem que explicar para ele, olha, você pode até não estar tendo falta de ar em repouso, mas essa hipoxemia está tendo uma repercussão no seu corpo, e isso vai piorar a sua qualidade de vida. Por isso que tem um tempo indicado do uso da oxigenoterapia domiciliar, variando dentro da literatura científica, quando o paciente tem indicação de 15 a 24 horas. Não é utilizar só quando está fazendo o exercício. Aí é outro tipo de oxigenoterapia domiciliar ambulatorial. É a oxigenoterapia intermitente. Essa oxigenoterapia contínua que o paciente vai ter indicações clínicas, o paciente deve utilizar aí de 15 a 24 horas. A literatura vai variar um pouco aí entre os guidelines da BTS, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, mas é um uso contínuo. Então, não é só colocar quando faz falta de ar. Isso acontece muito. O paciente de POC que foi indicado o uso da oxigenoterapia, ele não utiliza direito, ele só quer utilizar quando vai fazer alguma atividade, mas está lá saturando 84%, 83%. Converse com ele, explique para o seu paciente o benefício. Aí eles até têm uma crença limitante. Alguns dizem, mas não, doutor, isso causa dependência, eu vou ficar dependente do oxigênio. Ele já tem uma doença pulmonar que é dependente do oxigênio. Ele não vai ficar dependente porque está utilizando suporte de oxigênio. Mas lembrando, indicar de qualquer fluxo, qualquer valor, qualquer suporte de oxigênio, não. Tem que ter uma monitorização, tem que ter uma indicação clínica. E aumento da qualidade de vida, outro benefício. Qual o cuidado que você deve ter? Cuidado na indicação, né? A equipe multiprofissional vai indicar o suporte de oxigênio. Primeiro, esse paciente precisa de monitorização. Tem que saber se essa indicação aconteceu logo após uma exacerbação. Porque se aconteceu logo após uma exacerbação, dá um exemplo, o paciente foi internado com a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Melhorou dessa exacerbação, ficou mantido no hospital, saturando 86%, 87%, teve alta com indicação de suporte de oxigênio.
pode ser que esse paciente depois não precise. Ele está saindo de uma exacerbação e ele pode ser otimizado as condutas médicas, farmacológicas, e o paciente não precise mais desse suporte de oxigênio. Então, ele precisa de um acompanhamento. Não é indicar a oxigenoterapia, foi indicado pela equipe profissional, depois de uma exacerbação, e o paciente vai utilizar necessariamente. Não, por isso que tem os protocolos de quanto tempo você vai avaliar. Então, o paciente vai ser avaliado 3 meses, 6 meses, 12 meses, tem que ser essa monitorização. Outro ponto de cuidado, extremo cuidado, o CO2. Alguns pacientes têm hipercapnia crônica e o suporte de oxigênio, um fluxo mesmo baixo, pode piorar essa hipercapnia. Esses pacientes mais graves, essa titulação do suporte de oxigênio tem que ser avaliado com uma gasometria, avaliado se o paciente tem uma piora dessa hipercapnia. Porque se o paciente piora, vou dar um exemplo, o paciente está no ambiente hospitalar, foi indicado para o paciente usar 1 litro por minuto quando ele teve a alta. Chega em casa, ele não tem uma orientação ideal, ele não tem um acompanhamento, coloca lá 4, 5 litros por minuto. Tem a repercussão na piora dessa hipercapnia. E aí tem até alguns pacientes que é indicado utilizar o suporte de oxigênio com uso da ventilação não invasiva, quando for utilizado. Não é o intuito de abordar aqui, a gente não tem como se aprofundar tanto no conteúdo, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado nessa hipercapnia, se o paciente tem uma hipercapnia grave e se o suporte de oxigênio piora essa hipercapnia, principalmente no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o paciente tem que ter uma monitorização, tem que ter uma avaliação, tem que ter esses cuidados. Se está saindo de uma exacerbação, se o paciente precisa, além do suporte de oxigênio, se precisa do uso da ventilação não invasiva, são outros pontos que devem ser avaliados. E qual é a indicação? Indicação, se a gente for pegar na literatura científica, a gente vai falar agora especificamente sobre oxigenoterapia domiciliar de uso prolongado. É aquela oxigenoterapia utilizada de 15 a 24 horas. O paciente, para ter indicação, eu vou indicar esses duas referências para você se aprofundar. Essa daqui, a guideline da BTS, é grandinho, está em inglês, grandinho não, é grande, mas está bem detalhado para cada ponto que você for identificar o uso da oxigenoterapia. Então, para o paciente com doença pulmonar obstrutiva, o paciente com fibrose, o paciente com paliativo, o paciente que você vai fazer o uso do suporte de oxigênio intermitente, o que você vai utilizar durante o teste de caminhar 6 minutos para identificar se vai indicar ou não o uso da oxigenoterapia durante o exercício. Então, se aprofunde no conteúdo, que eu faço muito com meus alunos. Primeiro você tem a base do conhecimento, depois você se aprofunda. E aprofunda para ser o fisioterapeuta referência naquilo dali. Não é falar, eu vi nunca utilize esse argumento, eu vi numa live. Não. Se aprofunde. Por isso que todos os meus conteúdos, eu tento sempre colocar os estudos científicos que respaldam esses conteúdos, as aulas, os cursos. Então, você deve se aprofundar nesse guideline em inglês, mas agora é muito fácil em inglês, você bota no Google Tradutor, vai traduzindo cada parte, só vai ter cuidado lá, você vai ter que traduzir 7.2 QPA, né, que não fala em milímetros de mercúrio, e aí você só coloca transformação e vai ter lá em milímetros de mercúrio, que aqui já vou colocar traduzido, a indicação de KPA e milímetros de mercúrio. E a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia também tem a indicação, como ele indica o uso aí da oxigenoterapia. Então, qual é a indicação? Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com doença pulmonar crônica, que tem uma PaO2 menor ou igual de 55 milímetros de mercúrio, ou uma saturação menor ou igual do que 88%, é indicado o uso de oxigenoterapia contínua. Se você pegar o guideline da BTS, ele coloca só o PaO2 menor ou igual do que 55 milímetros de mercúrio. Quando pega a Sociedade Brasileira de Pneumologia, coloca também a saturação arterial. Então, PaO2 menor ou igual do que 55 milímetros de mercúrio. Isso se o paciente não tiver essas outras comorbidades. Quando o paciente tem edema por insuficiência cardíaca, ou evidência de corpo pulmonar, ou o hematócrito maior do que 55%, ele tem indicação da oxigenoterapia domiciliar prolongada quando tem uma PaO2 menor do que 60 milímetros de mercúrio, ou uma saturação arterial menor do que 89%.
Como eu falei, guideline da BTS coloca só a PaO2 menor do que 60 mil de mercúrio. Esse guideline aqui publicado em 2015. Então, tem 2 pontos de cortes. Um, sem as complicações, né, sem as comorbidades, que é PaO2 menor que 55 mil de mercúrio, e o outro com edema por insuficiência cardíaca, evidência de corpo pulmonar ou hematócrito maior que 55, aí um PaO2 um pouco mais alto. Então, quer dizer que eu coloquei o oxímetro e dei uma saturação baixa, não é só isso que vai indicar que o paciente precisa, não. O ideal é ter uma gasometria para ter esses valores. E aí, tendo esses valores, a equipe multiprofissional, a equipe médica, indicar aí o suporte de oxigênio. Você, como fisioterapeuta, vai fazer todo esse acompanhamento junto com a equipe multiprofissional. Mas você tem que saber... o que é que acontece na prática? O paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, vai no pneumologista e vai ser, ou está no atendimento hospitalar e vai indicar fisioterapia respiratória. A gente sabe que o Brasil é gigantesco e tem locais que não tem esse acompanhamento bem individualizado. Você, como fisioterapeuta, identificando que tem uma possibilidade do paciente precisar de suporte de oxigênio, você vai solicitar um parecer de pneumologista, vai conversar com a equipe muito profissional que atende o paciente. Isso é bom para você, como fisioterapeuta, para criar um network, para criar uma demanda de pacientes para você. É bom para o paciente, porque vai ter um acompanhamento individualizado, e é bom para o profissional que está acompanhando o paciente, que vai dar um atendimento diferenciado. Esse ciclo é um ciclo virtuoso de evolução profissional e de benefício para o paciente. E isso é uma coisa só que a gente está falando aqui. Quando você vai somando todos os conteúdos teóricos que você precisa, conteúdos práticos, que é o que eu falo do conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, você vai somando, são como notas musicais. Não existe a melhor nota musical, mas sim como você faz uma harmonia. E você tem que ser esse fisioterapeuta diferenciado, fazer uma harmonia dos seus conhecimentos, com iniciativa e atitude, para ter uma demanda de pacientes particulares, para ter uma capacidade de gerar uma melhor conduta para o paciente. Com isso, você tem um raciocínio fisioterapêutico avançado e você é referência na área. Ah, Antônio, mas é muito conteúdo. É passinho, sempre progredindo de maneira gradativa, em evolução cíclica, de maneira gradativa. No momento que você está aqui, depois você vai estar mais na frente. O que você não pode é parar, sempre estudando, se aprofundando, até porque os conteúdos vão modificando, as literaturas científicas vai alterando o respaldo. Então, você tem que se manter sempre atualizado e correndo atrás dessa capacidade de gerar a melhor intervenção do paciente dentro da terapia, dentro da sua fisioterapia. Quanto tempo do uso dessa oxigenoterapia prolongada? Como eu já falei aqui, eu já repeti algumas vezes, você vai pegar na literatura científica de 15 a 24 horas, 18 a 24 horas, não é utilizar só quando o paciente está dispneio. Aí é outro tipo de conduta. E lembrando que o oxigênio, o objetivo dele não é melhorar, ele até ajuda na percepção da dispneia, mas o objetivo principal dele não é a percepção da dispneia. O paciente pode estar dispneico e não precisar da oxigenoterapia. Pode acontecer isso, Antônio? Pode. Tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente de domicílio. O paciente pode estar dispneico e não estar precisando de suporte de oxigênio. Ele pode estar com broncoespasmo, ele pode estar precisando de um uso de broncodilatador, ele pode estar com acúmulo de secreção e não estar apresentando hipoxemia, pode estar tendo uma sobrecarga mais do que ele aguenta da parte de capacidade muscular e ele não sabe correlacionar que é uma fraqueza, que é uma incapacidade funcional e vai dizer que está com falta de ar. Você, como fisioterapeuta, tem que ter essa capacidade de identificar através de dados objetivos. Então, uma saturação arterial, através de um teste de uma escala de Borg, mostrar a escala de percepção de esforço, a escala de dispneia. Então, dessa forma que você vai identificando. Mas se for utilizado por tempo prolongado, de 15 a 24 horas. E tem que ter um acompanhamento desse paciente. O paciente não vai, começou o suporte de oxigênio e ficar para o resto da vida. Pode ser que ele precise? Pode. Muitos vão precisar? Vão. Mas tem pacientes que não precisam. E identificar que esse paciente não precisa é benefício para ele, menos custo para ele. É benefício também porque se você não vai colocar um suporte que ele não necessita, tem alterações no organismo, tem repercussões. Então, paciente que após uma exacerbação tem que ter um acompanhamento mais rápido. Então, 3 a 4 semanas, reavaliar esse paciente, equipe muito profissional.
Paciente que não foi após uma exacerbação, reavaliar até 3 meses, colher uma nova gasometria, não é você que vai colher, você tem que saber que tem que ser feito pela equipe médica. Depois, podendo ser acompanhado esse paciente 6 a 12 meses. Se você pegar o guideline da BTS, ele coloca outros parâmetros que você pode avaliar, como capnografia, mas a gente sabe que na prática clínica do seu atendimento em domicílio não vai ter na maioria das vezes. Tem vários hospitais que nem entendem da terapia intensiva. Então, pode ser avaliada, eu coloquei aí gasometria, que é o que a gente sabe que acontece realmente na prática, mas existem outras formas de ser avaliada essa troca gasosa, e se tiver condições de ser feita outras formas de avaliar, pode ser colocada em prática para avaliar a resposta ao uso da oxigenoterapia desses pacientes. Além da oxigenoterapia por uso prolongado, duas específicas, né? Oxigenoterapia durante o exercício e a oxigenoterapia noturna. Existe, se você pegar o guideline da BTS, vai colocar oxigenoterapia ambulatorial, oxigenoterapia durante o exercício, oxigenoterapia noturna. Oxigenoterapia durante o exercício, se o paciente já está em uso de oxigenoterapia prolongada, ele vai fazer durante o exercício, né? Isso é claro. Mas ele pode precisar de um fluxo maior. E aí você vai ter um teste de caminhada de 6 minutos para identificar. Se o paciente não está precisando do uso de oxigenoterapia por uso prolongado, mas durante um teste de caminhada de 6 minutos, se ela tem uma queda de saturação, você vai ter os parâmetros objetivos para indicar esse uso de oxigenoterapia. Oxigenoterapia durante o exercício. Se o paciente, durante a atividade física, tem uma queda de saturação menor do que 88%, tem uma PaO2 menor que 55 mg de mercúrio, então ele está 70 e tem essa queda. Então, já pode indicar o uso de oxigenoterapia para esse paciente. Ou se o paciente demonstrou aumento da tolerância ao exercício com O2 por meio de um teste de caminhada de 6 minutos. Então, ele pode estar ou não no programa de reabilitação pulmonar. E aí o paciente faz um teste de caminhada de 6 minutos e com o suporte de oxigênio ele melhora aquela tolerância. Esse paciente pode utilizar o suporte de oxigênio. Dentro da literatura científica vão ter outros pontos de corte. Esse aqui eu estou colocando de um protocolo específico. E a oxigenoterapia noturna. Se o paciente tem uma queda de saturação menor do que 88%, uma pressão arterial de O2 menor que 55 mg de mercúrio, durante o sono, com evidência de corpo pulmonar, eritrocitose, ou distúrbio físico e mental atribuído à hipoxemia. Importante falar aqui, se essa hipoxemia do sono for causada por uma hipoventilação, o que deve ser feito é o uso da ventilação não invasiva. Então, se você pegar até o guideline da BTS, ele coloca que os pacientes inicialmente devem ser avaliados se ele só está precisando desse suporte de oxigênio noturno, se não é uma hipoventilação. E aí fazer o uso da ventilação não invasiva. Identificar se é uma hipopneia ou uma apneia do sono. E não colocar o suporte de oxigênio noturno se for uma apneia e hipopneia. Então, oxigenoterapia noturna tem indicação quando já foi avaliado que não é necessário ventilação não invasiva. Tem que ficar bem claro isso. E lembrando que essas doenças pulmonares crônicas, a gente tem doença pulmonar obstrutiva, fibrose pulmonar, tem doenças neuromusculares, muitas delas é a hipoventilação noturna. Fazer o uso da ventilação não invasiva. E não o uso do suporte de oxigênio, porque, na verdade, a hipoxemia acontece porque o paciente para de ventilar. Tem que, por isso, entender bem da fisiologia do difusão, né? O que é que está acontecendo? É um déficit de bomba ventilatória ou um déficit de oxigenação? E aí você conseguir identificar a melhor intervenção para o paciente. Vejam aqui que eu abordei falando a importância de você ter o domínio desse conteúdo da oxigenoterapia domiciliar. Falando a indicação da oxigenoterapia domiciliar do uso prolongado, você tem que ter parâmetros objetivos e não, o paciente está hipoxêmico. Não, tem que ter parâmetros objetivos que precisa de um acompanhamento para saber se o paciente precisa ou não do uso desse suporte de oxigênio, até para ele ser desmamado, retirado desse suporte de oxigênio. Que a gente tem o tempo ideal do uso desse suporte de oxigênio quando o paciente está fazendo uso prolongado. Que existem outras formas de oxigenoterapia domiciliar, como a intermitente, que é durante o exercício ou durante o sono. E para cada um desses pontos tem que ter cuidados específicos e o fisioterapeuta tem que ter a capacidade, tem que ter o conhecimento para conseguir definir a melhor conduta. Como eu gosto sempre de falar, fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório, é uma especialidade que você tem que ter esse conteúdo aprofundado para gerar a melhor intervenção para o paciente. E não chegar e colocar o paciente para fazer uma bicicletinha, ou colocar para fazer um respiron, ou colocar para fazer um huff, sem saber
qual a melhor indicação. Muitas vezes, negligenciando condutas que são mais benéficas. Muitas vezes, não só citando um parecer para um médico especialista na área que aquele paciente precisa, ou de outro fisioterapeuta. Seja um fisioterapeuta diferenciado. Você vai ter resultados profissionais acima da média. Tanto resultados profissionais para ser respeitado, valorizado, como para ter retorno financeiro, recebendo valores justos pelo atendimento, porque você é um profissional escasso. Faltam profissionais com essa competência técnica, com essa competência de se posicionar, de falar, de ser esse fisioterapeuta.